Voltamos com o nosso Você Sabia e hoje nós vamos trazer para conversar com os telespectadores uma colega nossa de trabalho aqui na Rede Vale de Comunicações. Ela assumiu a TV Informativo. Eu ia falar em TV Educativa, mas TV Educativa faz alguns anos que nós não temos mais, né? Ela está aqui conosco e juntamente com o David, depois desse primeiro ano de funcionamento da televisão e as enormes dificuldades enfrentadas, principalmente com essa compra constante de equipamentos que nós estamos fazendo para transformar o nosso jornal informativo cada vez mais com qualidade e qualidade maior, nós estávamos levando meio em banho-maria. E ela, juntamente com o David, comprometeram-se com os colegas que já estavam trabalhando durante este ano, mas que tinham todo o seu tempo ocupado com os programas já existentes, se comprometeram a fazer a televisão crescer no ritmo necessário para ter um domínio bem maior da nossa comunidade. E hoje nós vamos conversar com a Monique sobre o assunto televisão. Bom, primeiramente, obrigado, Oswaldo, pelo convite de estar aqui, tendo essa possibilidade de estar falando sobre a nossa TV. Exatamente, só que eu não vou te dar chance de saída falar sobre a nossa TV. Primeiro eu quero saber de onde tu vens. Bom, eu sou natural de Canoas. A minha família é uma família tradicional de Canoas, cresci dentro da igreja católica, fazia projetos, gostava desses grupos, fiz balé clássico muito cedo. E a minha família também, a maioria das mulheres eram pedagogas, professoras, e eu não ia cair a fruta, não ia cair muito longe do pé, e achei que estava predestinada ao magistério também. Como fiz magistério, me formei muito cedo, com 15, 16 anos, comecei a dar aula. Mas o que eu percebi? Que eu queria algo mais, eu queria ganhar um pouco mais, e muito cedo assim eu comecei a buscar outros caminhos. No tempo que tu começasse a dar aula, naquele tempo em que eu comecei a ir à aula, onde a gente, quando errava a matéria, ou quando chegava atrasado, tinha que se ajoelhar em cima de milho, levar a palmatória nas mãos, ficar com os braços abertos na frente do colégio, para quando todo mundo passava, olha, o filho do fulano está lá, de braço aberto, no mínimo não fez as lições, não era assim? Não, eu digo assim, que houve uma evolução, com certeza houve uma evolução no ensino. Esse tipo de forma de educação é ultrapassado. Hoje em dia tem a forma que era mais tradicional, hoje em dia tem formas bem diferentes de ensinar as crianças, e eu já peguei essa outra forma, que não era necessária a palmatória. Não era nem a régua, né? Nem a régua. A gente começou a educar, ensinou as crianças de formas diferentes, né? Com musiquinhas, eu já peguei a época da musiquinha. Eu desenho desde pequena, minha mãe desenha. Então a minha sala de aula era toda desenhada, era toda com trabalhinhos, com coisinhas no teto. Então foi um ensino um pouco diferente. A minha época do magistério, então, foi um pouco diferente da época mais tradicional, né? E foi só magistério contigo? Não, fiz magistério, aí o que aconteceu? Sempre em Canoas? Em Canoas. Aí o que aconteceu? Como a família era toda pedagoga e as mulheres todas eram professoras, era aquela coisa bem tradicional, mas eu achei que estava faltando algo mais. E aí eu lembro que num final de ano, depois que a escola saiu de férias, né, que eu dava aula para uma primeira série, numa escola que uma tia minha era diretora lá em Canoas. E a minha mãe me levou numa loja, foi muito engraçado. Eu não tinha noção nenhuma de vendas e eu queria ganhar um pouco mais no final do ano para juntar um dinheirinho, né? Já gostava de dinheiro. Quem não gosta, né, seus Não, porque aqui foi difícil o contrato, né? Porque tu estava sempre nas minúcias. Mas enfim, e aí foi engraçado que a minha mãe me levou então numa loja, que era um de conhecidos da família, que era uma loja que vendia bem, que pagava bem os funcionários, e eu tinha uns 17 anos. E eu não tinha noção nenhuma de vendas e fiquei nos primeiros lugares, assim, no primeiro mês. E aí quando veio o valor depois acreditado, eu com 17 anos, meu Deus, eu não quis mais saber do magistério, eu queria ganhar mais. E aí eu comecei a trabalhar com vendas, consultora de vendas nessa loja, então que eu fiquei muitos anos trabalhando ali, foi a minha escola de vida. Até eu acho assim, que todo adolescente deveria de trabalhar no comércio como um primeiro emprego, como uma primeira lição de vida. Eu vejo a venda uma vocação, né? Porque a primeira vez que nós conversamos, nós não levamos
uma hora conversando e tu já saiu a vender assuntos para a TV numa exposição. Eu acho que a gente tem que vender, hoje em dia é uma venda sempre da nossa imagem, do nosso trabalho, das nossas ideias, a gente tem que estar sempre nessa constante, digamos. E vender aquilo no que a gente acredita, né? Que que seja bom para os dois, para o vendedor, para o comprador e para quem divulgou essa venda, né? Eu acho que a base da venda é tu acreditar no teu produto. Tu acreditar naquilo que tu tá. Ainda em Canoas. Aí depois eu vim então para Lajeado, comecei a trabalhar na Dulles como vendedora também. Mas tu veio para Lajeado por quê? Eu vim para Lajeado por vários motivos. Não pode contar. Não. Mas, enfim, aquele negócio do automóvel também não pode falar, né? Não. Então tá bom. Mas enfim, eu vim para Lajeado, comecei a trabalhar na Dulles, então que foi uma outra escola de vida, assim, que no comércio tu aprende a lidar com pessoas diferentes. E aliás, o Dulles já é uma escola diferente. Exato, né? O seu Claudir, a Claudete, a Ilha ali, eu tenho o Dulles tem muito carinho por eles. Tem um sistema todo especial de vender, de passear nos bailes, de mesa em mesa, de cumprimentar todo mundo, ser amigo de todos, continuar aquela humildade dele. Eu nunca esqueço, eu fiz uma entrevista com ele na televisão, quando nós tínhamos a Educativa, e ele me contava assim, que ele vinha de uns 5, 6 quilômetros da escola, ele pegava o chinelinho dele na mão e vinha caminhando pela estrada, aqueles 5 quilômetros, para não estragar o chinelinho dele. Depois, quando chegava na porta da escola, tinha uma água ali, ele lavava os pés, colocava o chinelinho e entrava na aula, né? Assim que o Dulles começou, né? E eu não sei se tu sabe que na sequência dele, ele tinha uma meia dúzia de par de sapato e tinha umas 20 dúzias de caixas vazias. Então ele colocava os sapatos no lugar de exposição e o resto era tudo caixa vazia. E ele tinha uma grande loja, né? Desde o começo dos negócios dele. Homem inteligente, empreendedor e capaz. Eu gosto muito dele. Eu também. Gosto de ter muito carinho por todo o pessoal da Dulles. Aí depois eu fui gerente da Dulles, gerente de vendas, muito nova. Então participei de seleções e tal e cheguei a gerenciamento da Dulles. E então foi uma escola para mim, todo esse tempo que eu estive dentro do comércio, como eu comentei, te possibilita tu ter paciência, tu aprende a ter paciência, tu aprende a lidar com pessoas diferentes, tu aprende a não ter distinção de classe, de cor, financeira, tu aprende a tratar todas as pessoas de igual. Eu acho que isso é o fundamento ali de quem trabalha no comércio, eu acho que deveria pelo menos, né? Ter essa ideia. Mas aí depois então passei por empresas grandes, eu tenho orgulho disso, todas as que eu passei, eu tenho as portas abertas, eu tenho carinho, que foi a Caixa Federal, depois foi na Univates, que eu aprendi muito aí dentro da minha área, aí já entrava a comunicação. Lidar com dinheiro, assim, a Caixa Federal, aquilo não te agradava muito, é? Não, é que o que aconteceu ali na Caixa, eu ainda era nova também, né, e eu comecei trabalhando ali na frente, ali auxiliando o pessoal no caixa eletrônico. Só que eu comecei a vender no caixa eletrônico, eu vendia título de capitalização, eu começava o atendimento, não podia vender, mas eu iniciava o atendimento. Na tua família do passado tinha algum Jacó junto, né? Nascido por lá, né? E aí, enfim, que era para ser um contrato também de 6 meses, eles me contrataram fixo lá dentro para uma empresa terceirizada, eu fiquei no telefone, eu fazia... terceirizada, né? E terceirizada. Eu ia te perguntar, mas como tu tendo uma aposentadoria garantida, como é que tu larga a Caixa, lá né? Foi terceirizada. Mas enfim, foi um tempo que eu aprendi também bastante coisa, mas não era ainda a minha área. Ainda tem mais alguma coisa que tu tá E aí depois foi a comunicação, que eu acho que sempre foi o que eu gostei, sempre foi o que eu me identifiquei. E tu entraste na comunicação onde? Eu entrei na Univates, ali na comunicação, fazendo relações públicas. Mas o que tu estava fazendo na Univates? Estava fazendo curso de relações públicas? Sim, curso de relações públicas. Continuava estudando? Continuei estudando, até assim, graças ao Sandro Kirsch, que era o coordenador, até uma história engraçada, que eu cheguei a fazer faculdade de psicologia. Fiz quase 4 anos. E eu consegui um estágio curtinho, assim, na Parceiros Voluntários. E o Sandro Kirsch, que é hoje coordenador da TV da Univates, e era coordenador do curso, ele olhou para mim e falou: o que tu quer na psicologia? Ele falou: vai abrir um curso bem bacana aqui na Univates, que é Relações Públicas. Te inscreve, faz vestibular. E eu fiz. Se eu não me engano, meu nome está lá no primeiro vestibular de Relações Públicas, mas eu acabei não continuando na psicologia. Falar em Sandro, eu gosto de dar umas interrompidas no programa. A irmã do Sandro era minha secretária logo quando eu comecei a fazer jornal. E a Judite, ela
trabalhava muito, era muito capaz, e uma pessoa no trabalho, era trabalho e mais nada, ela era impressionante uma pessoa na idade dela fazer o que ela fazia. E adoeceu. Aí um dia eu resolvi fazer uma visita para os pais dela e para ela, que estava doente, e fui lá. Na conversa que tinha mais uma meia dúzia de pessoas, eu não sei se eu já contei isso no programa daqui, tinha um determinado número de pessoas, entrou um negócio de origem. Porque aqui eram alemães, de origem alemã, e coisa muito pouco italiano, tá? E o irmão dela, esse que tu tá falando aí, que é o irmão dela, ele era um toco de gente, assim, devia ter uns 8 anos, 9 anos, estava ali por roda, com aqueles olhos verdes, verde, olhos verdes ali, por roda, correndo por ali. De repente eles perguntaram, mas o senhor já me chamavam de senhor, né? Imagina. O senhor é de origem alemã, né? Eu digo, não, absolutamente. Eu sou filho de holandês. Esse guri deu um pulo onde ele estava e ficou me olhando com os olhos arregalados e todo mundo ficou me olhando. Daí eu me dei conta, porque eu era de rádio, tinha aquela prática de auditório, eu me dei conta do negócio e digo assim, claro, o que vocês querem que ele pense do holandês? Ele mora no lado do tambo de leite dos Feldens. Ele só conhece vaca holandesa, agora parece um ser humano de holandês. Ele não sabia que podia existir um ser humano quando só existia vaca holandesa. Agora nós vamos ter uma pausa para eu poder ganhar os pila que eu preciso para poder pagar o teu salário no fim do mês, porque eu já vi que tu gosta de dinheiro, né? Vai vencer o primeiro mês. E logo depois nós vamos tratar de televisão. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033.